O seu espetáculo, como foi que ele surgiu? Como foi a ideia? Como foi o processo criativo para chegar no produto final que você está apresentando hoje aqui no Sesc da Ceilândia, né, em Brasília? Como é que foi isso? Então, eu já tinha uma pesquisa em palhaçaria há algum tempo e eu assisti um espetáculo de uma palhaça que também está aqui nesse festival, que é a Ariadna, a palhaça Birita, que é o espetáculo Muros e Grades São Invenções Humanas. E esse espetáculo foi a primeira vez que eu vi uma palhaça PCD em cena. E quando ela começou a fazer, a falar, eu abri um lugar muito grande dentro de mim, assim. Um lugar de identificação, um lugar de falar, meu Deus, como essa mulher é foda. Tipo, eu quero me sentir assim também, sabe? E aí, quando eu vi ela, eu acho que a partir daquele momento eu comecei a refletir mais sobre o meu corpo e as potências dele, assim. E como eu poderia usar ele em cena mesmo, como potência. Então, acho que a fagulha foi desse momento, assim. Mas aí, a partir daí, acho que ficou uns 3 ou 4 anos essa vontade engavetada. E na minha vida normal, eu sempre entendi meu corpo como algo dividido. Eu sempre tive essa referência da perninha e da pernona. Então, eu sempre tratei elas como pessoalidades, assim. E aí, na palhaçaria, tem muito essa coisa, né, de enxergar o que é único em você e de brincar com a lógica de cada pessoa. E eu falei, nossa, isso é muito palhaçaria. Quero fazer alguma coisa com essas pernas, né? Com essas pernas que têm personalidades diferentes. E eu acho que esse foi o start, assim. Mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí, através de um projeto do Itaú Cultural, de um edital que chama Arte e Acesso, eu desenvolvi uma dramaturgia para essa ideia, né? Onde os pés ganhavam vida. E daí surgiu a ideia de colocar o nariz nos pés e dar realmente vida para cada perna, assim, né? Cada uma com as suas vontades, enfim. Essa dar vida para esse corpo que é a minha vida, né? Que é uma perna me dá uma coisa, a outra perna me dá outra coisa, assim, né? E não num lugar de falta, mas num lugar que cada uma do seu jeito acrescenta para dentro desse círculo elas se acrescentam, elas se completam. É por causa que as duas se respeitam e as duas se jogam juntas que eu consigo caminhar. Então, meio que daí que surgiu a ideia, assim. Legal. Palhaça Birita é uma referência para ti. Sim. Existem outras referências de pessoas com deficiência na arte, referências de pessoas com deficiência na arte para você, além, assim como a Palhaça Birita é uma referência, existem pessoas com deficiência e já pegando o gancho, em algum momento você trocou com um público surdo ou conheceu algum artista surdo, até mesmo na palhaçaria, que você falou, pô, que da hora, também a gente pode aprender dessa forma. Sim. Tem muitas pessoas, né? Que são referências para mim. Tem a Jéssica, tem o Edu Ó, tem o Palhaço Surdi, que também depois eu fui descobrir. Então, tem muitas pessoas. Pessoas de referência é o que não faltam, eu acho. Eu acho que falta o mundo abrir mais caminhos para essas pessoas chegarem. E depois também fui entender que eu sempre tive uma paixão muito grande pela Frida Kahlo, mas eu nunca olhei para ela como uma pessoa PCD. E eu ficava, nossa senhora, eu tinha um trabalho que eu contava a história da Frida, e eu fazia a Frida. E aí, isso foi muito surpreendente, assim, quando eu tomei consciência disso, assim. A Frida tinha uma perna igual a minha. Então, eu acho que referência não falta, assim. Tem muitas referências. E sobre o contato com o público surdo, nosso espetáculo, dentro da proposta dele, eu também queria pensar a acessibilidade de uma maneira estética, que ela construísse a dramaturgia do espetáculo, e não que ela estivesse ali como um apoio, assim, né? Eu queria que ela tivesse inserida dentro do espetáculo. Então, a audiodescrição do espetáculo, ela é como um personagem.
E a dramaturgia, o roteiro do espetáculo foi escrito junto com a audiodescrição, assim, né? Pensado junto. A gente teve assessoria do grupo Acorde em Si, que também é uma referência para mim, um grupo musical que são de pessoas cegas, e Matheus e a Fê. E em Libras eu tive a ajuda da Suzy Daiane, que é intérprete, ela é intérprete do espetáculo, e a gente também coloca Libras em cena, então ela também é um personagem, como se fosse um guia. E aí eu interajo com ela me ensinou alguns sinais, enfim, a gente tem essa troca onde a gente dialoga, né? A palhaça joga com a intérprete joga com a palhaça. Então tem essa preocupação em construir essa dramaturgia, uma dramaturgia para audiodescrição, uma dramaturgia para Libras, para o público surdo. Eu confesso que é bem difícil trazer esse público para as apresentações, assim. Mas sempre quando tem é muito legal a troca que isso gera, assim. A forma como eles falam que o espetáculo chega e toca neles, assim. Porque tem mesmo essa preocupação em momentos onde, por exemplo, a intérprete não está traduzindo, onde a cena se dá por ela mesma, assim. Então é muito bom também ter esses retornos, assim, porque também muitas vezes a gente faz e chega diferente para um, chega diferente para outro, assim. Então é sempre um aprendizado, assim, nessa troca que tem com o público. E não só com pessoas surdas, mas com outras pessoas que têm deficiências diversas que vêm assistir o espetáculo. Eu acho que é sempre o público que eu mais gosto de receber, assim, depois do espetáculo, sabe? Que tem essa identificação, assim, a forma... Parece que o entendimento, parece que tem uma camada ali que nem todo mundo pega, mas que essas pessoas pegam, assim. Então, é sempre muito... Ai, como é que eu vou dizer? Me enche, assim, me alimenta essa troca, assim, com esse público. Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Somos todas pessoas, né? E a TV Apada quer chegar nas pessoas. Eu queria pedir, para a gente finalizar, se você pode deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir a TV Apada e vão te ver e vão conhecer um pouquinho do teu trabalho também, né? Com as cenas, com o que você falou. Se você puder deixar uma mensagem, um recado, para a gente poder fechar, que já estou puxando a nossa orelha aqui. Ai, que difícil, né? Parece que tem tanta coisa pra gente falar. Mas... eu tô super feliz de estar dando uma entrevista num projeto que tem pessoas, PCDs, pensando junto isso. E eu acredito que isso é muito revolucionário, assim. Que a gente precisa abrir a escuta em todos os sentidos para essa revolução que está acontecendo desses corpos, assim, porque a gente tem muito a acrescentar e a gente gostaria muito de ser ouvido, assim. É muito bom quando há espaços assim. Então, acho que é isso. Obrigada. A gente que agradece, obrigado pelo tempo, a paciência, a atenção e por enriquecer nosso projeto, falando um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua arte. Muito obrigada. Muito obrigado.